Esse míssil foi lançado de um destroyer da Marinha no Mediterrâneo. Em 90 minutos, ele vai voar pela janela de um prédio na Síria, uma janela específica em um andar específico a milhares de quilômetros de distância. O míssil BGM-100 e 9 Tomahawk transformou a Marinha dos Estados Unidos em uma força de ataque de precisão que pode atingir qualquer alvo, em qualquer lugar, com a segurança do mar aberto. Ele já foi disparado em combate mais de 2.300 vezes. Hoje vou mostrar exatamente como ele funciona, desde o momento em que sai do navio até o momento em que atinge o alvo. Antes de falarmos sobre o Tomahawk em si, vamos falar sobre onde ele fica. Em navios de superfície da Marinha, os mísseis Tomahawk ficam armazenados no sistema de lançamento vertical Mark 41, VLS, aquelas tampas em padrão de grade que você vê nos convéses dianteiro e traseiro de cada destroyer classe Arleigh Burke são células VLS. Um destroyer padrão da classe Burke carrega 96 células VLS, cada uma tem cerca de 7,5 metros de profundidade e pode armazenar um míssil. As células são modulares. Elas podem ser carregadas com Tomahawks, mísseis de defesa aérea SM, 2 mísseis de alcance estendido, SM-6 pacotes quádruplos, ESSM ou foguetes anti-submarino. A beleza do VLS está na sua velocidade. Ao contrário dos antigos lançadores blindados em caixa que giravam e se elevavam, as células VLS disparam direto para cima. O míssil é lançado verticalmente, sai do navio e então se direciona ao alvo. Isso significa que um destroyer pode disparar mísseis em qualquer direção sem precisar manobrar o navio e pode lançá-los rapidamente. Um destroyer, classe Burke, pode esvaziar todo o seu compartimento de mísseis dianteiro, 32 mísseis em menos de 2 minutos. Durante os ataques iniciais da Operação Liberdade do Iraque em 2003 navios e submarinos da Marinha lançaram 802 mísseis Tomahawk nas primeiras 48 horas. Isso equivale a um míssil a cada 3,6 minutos disparado de várias plataformas em todo o teatro de operações. Mas lançar o míssil é a parte fácil. Fazê-lo voar por 1.000 milhas e atingir um prédio específico é aí que começa a verdadeira engenharia. O míssil de cruzeiro Tomahawk não voa como um míssil balístico, ele não faz uma curva subindo para o espaço e depois cai de volta. Ele voa como um avião, baixo, devagar, rente ao terreno, com altitude de cruzeiro tão baixa quanto 15 a 30 metros acima do solo. Velocidade de cerca de 885 km por hora. Tempo de voo subsônico até um alvo a 1.600 km de distância é de aproximadamente 90 minutos. 90 minutos. Esse é muito tempo para um míssil voar sem se perder. Então, como ele navega? O Tomahawk usa 3 sistemas de navegação separados, cada um servindo de backup para os outros. Sistema 1 INS, Sistema de Navegação Inercial, giroscópios e acelerômetros que rastreiam a posição do míssil com base no seu movimento a partir do ponto de lançamento. O INS é preciso, mas apresenta desvios em longas distâncias. Sistema 2 GPS, atualizações de navegação por satélite do Sistema de Posicionamento Global que corrigem o desvio do INS com precisão de alguns metros. Mas aqui está o problema com o GPS, ele pode ser bloqueado. Sistemas de guerra eletrônica russos e chineses podem criar zonas de negação de GPS com centenas de quilômetros de largura. Se o Tomahawk dependesse apenas do GPS, ele erraria o alvo por quilômetros. Então, o Tomahawk tem um terceiro sistema, e é esse que o torna realmente especial. Turcom, correspondência de contorno de terreno. O míssil carrega um altímetro de radar e um mapa digital detalhado do terreno ao longo de sua rota de voo. Enquanto voa, o Turcom compara o terreno real abaixo do míssil com um mapa armazenado, colinas, vales, cristas, linhas costeiras. O Turcom usa essas características como pontos de referência. Ele corrige continuamente a posição do míssil, comparando o que vê com o que já conhece. Esse sistema, criado na década de 1970, continua sendo o método de navegação mais resistente a interferências. Não é possível interferir no terreno. E para a aproximação final, nos últimos quilômetros, o Tomahawk muda para o DS-MAC, que é a correlação digital de correspondência de cena da área. É basicamente uma câmera que compara o que o míssil vê com uma imagem armazenada do alvo. O DS-MAC dá ao Tomahawk sua precisão lendária. A variante mais recente, o Bloco 5, tem um erro circular provável de cerca de 5 metros. Isso significa que metade de todos os mísseis vai cair dentro de 5 metros do ponto exato de mira, 5 metros a partir de 1.600 km de distância, depois de 90 minutos de voo.
Mas o Tomahawk não é lançado apenas de destroyers e a versão para submarinos é ainda mais assustadora. Navios de superfície anunciam sua presença, radares podem rastreá-los, satélites podem fotografá-los. Um inimigo sabe que há um destroyer por perto. Submarino é invisível. A Marinha opera 4 submarinos de mísseis guiados classe Ohio, SSGMs. Antigos submarinos de mísseis balísticos foram convertidos para transportar mísseis Tomahawk convencionais. Cada um transporta até 154 Tomahawks. 154. Isso são mais mísseis de cruzeiro que a maioria dos países tem. Um Ohio SSGN pode se posicionar na costa de um inimigo completamente despercebido e lançar um ataque devastador sem nenhum aviso prévio. Tomahawks lançados por submarinos saem dos tubos de torpedos ou de lançamento vertical, tanto na horizontal quanto na vertical. O míssil está envolto em uma cápsula que o protege enquanto sobe até a superfície. Quando a cápsula rompe a superfície, a tampa se solta, o propulsor é acionado e o Tomahawk faz a transição para o voo com asas. Do ponto de vista do inimigo, os mísseis simplesmente começam a aparecer sobre o oceano, sem nenhum navio visível, sem alerta de radar, apenas mísseis de cruzeiro materializando-se do nada, e isso não é hipotético. Desde a Guerra do Golfo, todas as grandes operações de combate dos Estados Unidos começaram com Tomahawks lançados por submarinos. Operação Tempestade no Deserto, 1991. O USS Louisville se torna o primeiro submarino a lançar Tomahawks em combate, disparando do Mar Vermelho e atingindo bunkers de comando iraquianos em Bagdá. Operação Força Aliada, 1999. Submarinos no Adriático lançaram Tomahawks contra redes de defesa aérea sérvias. Operação Odisseia, Amanhecer, 2011. West Florida, um Ohio SSGN, lança mais de 100 Tomahawks em uma única noite contra as defesas aéreas líbias. Isso foi um submarino em uma noite, derrubando todo o sistema de defesa aérea de um país inteiro. Mas o Tomahawk, sobre o qual você ouviu falar, as versões Bloco 3 e Bloco 4 estão sendo substituídas por algo muito mais capaz. Por 30 anos, o Tomahawk foi uma arma de ataque terrestre, usada apenas contra prédios, bunkers, aeroportos e centros de comando. Ele não conseguia atingir um alvo em movimento. O Block 5 mudou tudo. O Tomahawk Block 5 vem em 2 versões, o Standard, com o Sistema de Ogiva de Efeitos Múltiplos Conjuntos, JMUs, uma ogiva penetrante projetada para atravessar bunkers reforçados, e o Block 5A, o Tomahawk de Ataque Marítimo, MST. Essa variante possui um buscador multimodo que permite atingir navios em movimento no mar. Pense nisso, um míssil de cruzeiro com alcance de 1000 milhas que pode localizar e atingir um navio que está tentando escapar. O Tomahawk passou de uma arma de ataque terrestre de precisão para um míssil antinavio. As implicações são enormes. Um destroyer da Marinha agora pode atacar navios de superfície inimigos a 1000 milhas de distância. Isso está muito além do alcance de qualquer míssil antinávio chinês. O grupo de porta-aviões chinês nem consegue ver o destroyer americano, muito menos revidar. Veja como funciona. Na prática, um satélite ou aeronave de reconhecimento detecta um grupo de ação de superfície chinês no Mar do Sul da China e transmite esses dados de localização a um destroyer ou submarino. A centenas de milhas de distância, o navio lança mísseis Tomahawk Block 5A, com uma localização aproximada do alvo. Os mísseis voam até a área de forma autônoma, ativam seus sensores a bordo, encontram o alvo e atacam o inimigo. O navio nunca soube que o Tomahawk estava vindo e o navio lançador nunca esteve em perigo. Mas o planejamento da missão por trás de tudo isso é incrivelmente complexo. Cada missão do Tomahawk exige um plano de voo detalhado, pontos de passagem, pontos de verificação do terreno, mudanças de altitude, direção de aproximação, coordenadas do alvo. O sistema de planejamento embarcado utiliza imagens de satélite, dados de terreno e relatórios de inteligência para criar o perfil de voo de cada míssil. Isso costumava levar dias. Sistemas modernos podem produzir um plano de missão em horas, às vezes minutos, para alvos sensíveis ao tempo. E a próxima evolução do Tomahawk já está em desenvolvimento. O Tomahawk está em serviço desde 1983. Há mais de 40 anos e ainda está sendo atualizado, porque o conceito básico é simplesmente tão bom. O Bloco 5 passa por melhorias contínuas, com buscadores mais avançados, contramedidas eletrônicas aprimoradas e links de dados que permitem ao míssil receber informações de alvo atualizadas em voo. Esse último é fundamental. Um Tomahawk Bloco 5A
pode ser redirecionado após o lançamento. Se o alvo original se mover, ou se um alvo de prioridade maior for identificado, o míssil pode ser redirecionado durante o voo. Mas a maior evolução não é o míssil em si, e sim quantas plataformas podem carregá-lo. O Tomahawk, antes restrito a navios e submarinos, pode agora ser lançado de embarcações de superfície não tripuladas, segundo a Marinha. Navios robóticos capazes de atuar na linha de frente, transportar e lançar mísseis de cruzeiro sob comando. Imagine uma frota de 30 navios não tripulados, cada um carregando 20 Tomahawks posicionados pelo Pacífico, 600 mísseis de cruzeiro, nenhuma tripulação em risco, nenhum destroyer de bilhões de dólares em perigo. Esse é o futuro. Distribuídos, autônomos, imparáveis. A Marinha atualmente tem aproximadamente 4.000 mísseis Tomahawk em seu inventário. Eles estão construindo mais. A produção do Bloco 5 está aumentando. São 4.000 mísseis, cada um capaz de atingir um alvo do tamanho de uma janela, a mais de 1.000 milhas de distância. Lançados de navios e submarinos, o inimigo não vê. Isso não é um programa de armas, isso é uma declaração. Uma escotilha se abre, uma coluna de fogo surge, um míssil sobe ao céu, descarta seu propulsor, estende suas asas e começa uma jornada de 90 minutos por 1.000 milhas de oceano e terreno. Ele voa a 15 metros de altura, segue os contornos da Terra, navega por pontos de referência que não podem ser bloqueados e, quando chega, entra pela janela. Você ordenou 2.300 lançamentos de combate ao longo de 40 anos de serviço e ele está ficando ainda melhor. O Tomahawk pode atingir alvos a 1.000 milhas de distância e escapar. E se você quiser ver a próxima arma de ataque da Marinha, um míssil hipersônico que viaja a Mach 5 e pode afundar qualquer navio na Terra, confira este vídeo.